pessoal, boa tarde. A gente vai começar mais uma live da série de palestrinhas que a gente faz, que a gente resolveu fazer pela Associação de Pinheiros sobre temas relacionados ao Covid, né? Todos que a gente conseguir, né, abordar. Hoje o convidado é um amigo meu, eu gosto de falar isso. Ele é prefeito regional de Pinheiros, está terminando o doutorado dele em Direito Constitucional e é mestre em Direito Penal, doutor Acácio Miranda. Eu vou funcionar como moderador. Para quem não me conhece, sou Rafael Lira, estou como diretor de cultura na Associação de Pinheiros. E como eu estava dizendo antes da gente começar aqui, o formato vai ser de conversa, né? Então eu vou começar batendo um papo com o Acácio e posteriormente a gente vai abrir para o debate para todo mundo que estiver participando aqui. Eu peço a gentileza de que manifeste, eu vou deixar os microfones desligados para que a gente consiga, para evitar microfonia ou barulhos que venham externos, né? E aí, conforme vocês tiverem interesse em se manifestar, eu peço que coloquem no chat que eu vou organizar a lista de perguntas aqui, mas todas as perguntas serão feitas por vocês mesmos quando eu abrir o microfone, tá? Tenho que deixar claro aqui que a gente vai gravar a live e isso depois vai ficar no site da subseção. Então, quem eventualmente não consentir esse formato e tudo mais, eu peço também que se manifeste para que a gente não tenha nenhum problema posterior. Tudo bem? Então, Acácio, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de participar desse projeto da subseção de Pinheiros. E eu queria que você, sim, você que está à frente agora da gestão pública regional, explicasse para a gente, fizesse um panorama inicial de como tem sido essa atividade, dificuldades, pretensões, tudo mais, para depois a gente poder ir puxando assuntos específicos. Então, tá bom. Rafa, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, o faço na sua pessoa, que é diretor de eventos do OAB Pinheiros, e também eu faço na pessoa do nosso presidente do OAB Pinheiros. E também gostaria de cumprimentar todos os demais advogados dessa subseção, e vou fazê-lo no nome de dois grandes amigos, o Tiago, que é presidente da Comissão de Direito Penal, e o André, que é presidente da Comissão de Direito Tributário. E eu confesso que eu estou bastante feliz. Nos últimos dias tenho falado bastante sobre esse tema, até por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas eu confesso que eu estou bastante feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso na minha casa. Você disse há pouco, eu sou advogado, a OAB, historicamente, tem um papel extremamente importante na construção de todos os temas que envolvam a sociedade e não seria salutar se nós estivéssemos vivendo esse momento sem a participação importante da OAB. Feito esse introito rápido, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo um momento complexo da nossa história. E a complexidade desse problema de saúde pública que nós estamos vivendo reverbera uma série de circunstâncias. Circunstâncias essas que têm alterado sobremaneira o nosso dia a dia enquanto sociedade e o nosso dia a dia enquanto interlocutores da sociedade. Vocês sabem, você disse há pouco, eu sou prefeito regional, subprefeito de Pinheiros. Nós estamos numa área que engloba 4 subdistritos: Itaim, Pinheiros, Vila Madalena e Jardins. E apesar de nós estarmos na região mais rica da cidade, em um dos PIBs mais altos do Brasil, nós não estamos imunes a todos esses problemas que o nosso país vem vivendo. Todos vocês também perceberam que nos últimos dias foram tomadas diversas medidas, e aqui eu falo em nome do Poder Público Municipal, para nós evitarmos a prolação dessa doença.
E quando nós falamos sobre as medidas que foram tomadas pelo Poder Público Municipal, todas elas foram tomadas com fundamento em 3 pilares principais, quais sejam evitar o deslocamento de pessoas, evitarmos grandes aglomerações e manter de forma satisfatória o abastecimento das pessoas. Então, todos os decretos, todas as medidas que foram construídas foram fundamentados nestas 3 vertentes. Apesar das dificuldades, e os números falam por si, nós temos na cidade de São Paulo 52% mais ou menos de respeito ao isolamento, significa que 48% das pessoas não estão observando esse isolamento, e as estatísticas também falam em relação à doença propriamente. Nós superamos no último sábado, portanto, há 2, 3 dias atrás, 1.000 mortes na cidade de São Paulo. São milhares de infectados, mas eu acho que bastante emblemático mencionar isso. Só na cidade de São Paulo já foram mais de 1.000 mortos. O Brasil hoje tem mais ou menos 2.500 óbitos relacionados à Covid e quase metade destes óbitos estão concentrados na cidade de São Paulo. Então, apesar das dificuldades, não só para nós que representamos o poder público, mas também para as dificuldades para as pessoas que estão vivendo nesta circunstância, a melhor medida que nós temos neste momento para o combate ao Covid, para o combate desse problema de saúde pública que nós estamos vivendo neste momento, é o isolamento. Não há outra alternativa tão eficaz e vários cases pelo mundo comprovam isso. Eu gosto de mencionar o caso da cidade de Nova York, que pelas dimensões e pelas características é a mais próxima à cidade de São Paulo. E todos os que nos assistem têm acesso às informações e o caos que está sendo a cidade de Nova York. Então, para que a cidade de São Paulo evite estes problemas, evite chegar a uma situação parecida de Nova York, estão sendo tomadas todas essas medidas. Eu acho que, para falar, nós combinamos que faríamos um bate-bola, só para fazer uma introdução, para fazer um introito sobre tudo aquilo que vem sendo feito pela Prefeitura de São Paulo, especificamente pela Subprefeitura de Pinheiros, que engloba não só a nossa subseção do OAB, mas esses 4 distritos mencionados por mim. Olha, até peço desculpas aí, porque eu esqueci de mencionar no seu currículo, que é um grande advogado, faz parte da nossa instituição, que passou despercebido, mas... Não tem problema, Rafa, não tem problema. Também esqueci de um recado, que o Dr. Paulo Camargo está num call que, segundo ele, não acaba nunca, pediu desculpas por não estar aqui presente. Né? Não há problema nenhum, não há problema nenhum. E é isso. Aproveitando assim a sua fala, acho que assim, passou por todos os tópicos que a gente pretende abordar. Queria deixar um aviso aqui para todo mundo que vai assistir, que já vai formular suas próprias questões e tudo mais e tal, que o objetivo aqui é a gente trocar ideias sobre como as coisas estão feitas, como elas podem ser feitas. Né? O objetivo aqui não é falar de nada político-partidário, tampouco problemas pessoais ou qualquer coisa nesse sentido. É um tema delicado, por isso esse aviso, e eu conto com a colaboração e a maturidade de todo mundo para que a gente consiga fazer um debate construtivo. Né? Então assim, Acácio, dito isso, dos decretos e das dificuldades relacionadas a material humano, material, insumos, entre outras coisas, quais são as maiores dificuldades que você tem tido nesse primeiro momento? Até porque acho que é o grande problema da sua questão, né? Eu confesso que eu achei que nada seria mais caótico que o carnaval, mas eu queimei a minha língua e queimei muito a minha língua, porque apesar das dificuldades, eu confesso que eu tenho saudades do carnaval. Os problemas eram muitos, mas eram problemas mais divertidos, entre aspas. Em relação, hoje, todo o isolamento, todo o regramento
relacionado ao isolamento, ele foi estabelecido por um decreto municipal. Nós tivemos lá atrás um primeiro decreto e esse decreto foi renovado mais recentemente, pautado por um decreto do governo do estado. Então, o isolamento no governo do estado permanecerá até o dia 10 de maio e a cidade de São Paulo tem seguido estes regramentos. E todas estas regras, toda essa construção jurídica relacionada ao decreto foi pensada de acordo com as peculiaridades da nossa cidade, de acordo com as dimensões da nossa cidade e para que os serviços essenciais fossem mantidos. Porque, verdade seja dita, a maioria das pessoas está trabalhando home office, está vivendo dentro das suas casas a maioria dos tempos. Mas existem determinadas categorias cuja atuação externa é essencial. Eu cito como exemplo os profissionais da saúde. E para que essas pessoas possam sair às ruas e exercer as suas funções de forma satisfatória, a prefeitura e as subprefeituras precisaram, na verdade, continuar atuando. Então, todos os serviços estão sendo prestados. Os serviços de zeladoria, os serviços essenciais por nós prestados. A gente só não tem prestado aquele atendimento à população. Isso vai reverberar em quê? Isso vai reverberar numa dificuldade para o nosso próprio dia a dia. Eu não sei se eu comentei com você recentemente, mas nós temos alguns casos de contaminação aqui na própria subprefeitura e nós perdemos na semana passada um motorista. Então, veja a complexidade do que nós estamos vivendo. A gente precisa manter o trabalho para que a cidade permaneça funcionando e para que a cidade volte normalmente depois que essa situação passar e nós temos enfrentado esse problema tem cortado um pouco na nossa própria carne e na nossa própria pele. Então, a partir do que você perguntou, eu acho que essa é a maior dificuldade. Apesar das previsões do decreto, apesar de tudo isso, eu acho que nós aqui, se nós fizéssemos uma pesquisa rápida entre os nossos funcionários, a maioria deles também gostaria de estar em casa. Então, é até uma forma de conscientização aos que nos assistem, né? Certos profissionais não podem parar para que os outros serviços e outros problemas não surjam a partir disso. E pensando diante desse contexto, aí eu volto para o objeto principal da sua pergunta, nós temos o decreto editado pela Prefeitura Municipal, que é o decreto que tem pautado as nossas ações. Este decreto, conforme já foi dito por mim também, tem 3 objetivos: evitar o deslocamento desnecessário das pessoas, evitar aglomerações e a manutenção do sistema de abastecimento. Evitar o deslocamento desnecessário depende da consciência de cada um. O isolamento e a consciência social de cada um são o principal remédio para este problema. Evitar aglomerações também é uma decorrência da consciência de cada um, mas nós, enquanto poder público, tomamos algumas medidas nesse sentido. Aqui nós, em Pinheiros, vivenciamos isso com a Praça do Pôr do Sol. É um dos símbolos do nosso bairro, e nós tivemos, numa medida pedagógica, que fechar a Praça do Pôr do Sol, porque num final de semana anterior àquilo, ela estava com uma aglomeração enorme, foi objeto de matérias na Rede Globo, na Globo News, Record, SBT, todos os meios de comunicação noticiaram essa aglomeração na Praça do Pôr do Sol. Então, lá nós tomamos uma medida mais contundente e mais emblemática. E o terceiro fator é a manutenção do abastecimento e dos serviços essenciais. A atuação da subprefeitura visa que os estabelecimentos de abastecimento, supermercados, feiras livres, padarias, restaurantes, sejam mantidos funcionando para que a população tenha acesso à alimentação e também para que não seja criado um estado de desespero, porque todos nós, se fôssemos privados da alimentação, ficaríamos desesperados. E aí surgiria um outro problema, não só de saúde pública, mas um problema social. Então, são estas as vertentes que nós temos. O decreto que pauta a nossa atuação levou em consideração essas circunstâncias e, repito, eu acho importante frisar
que nós estamos todos vivendo um momento de grandes dificuldades, mas nós que estamos no dia a dia atuando no combate a isso, estamos também sofrendo bastante e diariamente vemos colegas de trabalho infectados. Tivemos aqui o caso dessa pessoa que faleceu, então é difícil para todos nós. Tem sido bastante difícil para todos nós. Exato. Você tocou em 2 pontos aí que acho que talvez a gente pudesse avançar um pouco mais, que é, enfim, a própria área, a circunscrição que você administra, pelo menos a maioria, é formada por pessoas que conseguem trabalhar em home office, né? Pessoas que conseguem, de certa forma, aderir mais facilmente às políticas de isolamento. Mesmo assim, a gente tem problemas como esse que você citou da Praça do Pôr do Sol. Eu me lembro de alguma reportagem que assisti, o local dos tapumes gerou um gasto alto, né? Sim. Que poderia, se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, principalmente pensando nas pessoas que não moram nesses bairros nobres de São Paulo, que fazem parte da circunscrição de Pinheiros, mas que as pessoas dependem de vários serviços são desempenhados por pessoas que estão em outras áreas e tudo mais tal. Esse dinheiro que teria sido gasto, que foi gasto com os tapumes, poderia ter sido revertido em insumos de saúde ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que essa falta de consciência de algumas pessoas, né, não podemos esquecer Sim. do índice que você passou aí, que a gente tem 50% de pessoas tentando cumprir a recomendação, e aí um outro ponto importante também é uma recomendação, não é uma obrigação ainda, é uma obrigação moral e não legal, porque a gente tem que ter mais solidariedade, né? É um momento que exige muito isso e quem não tem precisa aprender sobre pena de perder pessoas próximas, né? Você citou aí o motorista e tudo mais e tal. Então, acho que esse do meu ponto de vista, acho que esse é também um das grandes dificuldades do poder público, porque você não pode ameaçar. Sim. Você vai ameaçar com o quê? Com o direito penal? É um outro problema também. A gente vai ter uma live só sobre sistema prisional, que também não é um problema por si só, né? Então, assim, não é a solução. A gente tem que trabalhar mesmo a educação. Eu acho que é isso. E aí eu queria saber só fazer uma ponderaçãozinha, Rafa. Você falou obrigação moral. Eu nem vejo como uma obrigação moral. Eu acho que, diante do cenário que nós vivemos, é uma obrigação social. É uma obrigação nossa com a sociedade, né? Com os nossos pares. Exato. Mas vamos lá, desculpa, te interrompi. Não, a live é mais tua. Eu só estou aqui para dar um... É um bate-papo. Eu queria saber o seguinte, assim, tem sido boa a interação entre as subprefeituras, que são, na verdade, o ente mais próximo, né, da sociedade, para tentar ficar de uma mesma forma, para tentar aplicar a igualdade, né, ou seja, de forma desigual. Uma atuação uniforme, sim. Exato, mas levando em consideração as desigualdades locais, né? Vai falar um pouco sobre isso? Sim. Rafa, eu só vou mudar um pouco. Eu acho que as peculiaridades locais, a cidade de São Paulo tem hoje quase 12 milhões de pessoas. Por isso, até que eu citei o case de Nova York, que eu acho que é a situação mais próxima nossa, quanto às dimensões geográficas e quanto à quantidade de pessoas. E nós vivemos num país que tem um abismo social entre determinadas classes. E a cidade de São Paulo é um pouco reflexo disso. Você mesmo mencionou, nós estamos na subprefeitura de Pinheiros, que engloba os 4 distritos mais ricos da cidade. E nós somos privilegiados porque, além dos termos residenciais, esse PIB elevado em termos residenciais, também há um lado positivo relacionado ao viés empresarial. A subprefeitura de Pinheiros pega Paulista, Faria Lima, JK e Berrini. Só a título de exemplo, só na Avenida Berrini, nós temos sediadas 20 mil multinacionais.
Então, eu brinco por vezes que o PIB do país está aqui. Consequentemente, nós temos pessoas com nível cultural maior, nós temos pessoas com nível educacional maior e nós temos pessoas que têm condições de transpor todos os efeitos econômicos deste isolamento social de forma menos problemática. Na minha cabeça, isso reverberaria em quê? Reverberaria num maior respeito do isolamento social na nossa região. Mas eu confesso que isso não tem acontecido. Nós somos uma das 3 piores subprefeituras da cidade em termos de respeito. A gente começou a fazer uma análise, todo um estudo, se eram os moradores, e aí nós percebemos que a subprefeitura de Pinheiros está ladeada por grandes eixos automotivos da cidade, grandes eixos de transporte. Aqui do lado da minha sede há Marginal Pinheiros, JK 23 de maio. Então, é um trânsito de veículos e não propriamente um trânsito da subprefeitura. Você mencionou também as peculiaridades da cidade. Eu acho que o problema maior tem acontecido nas franjas da cidade. Brasilândia, por exemplo, é o bairro que tem uma maior quantidade de óbitos. E se nós analisarmos, é um bairro onde as pessoas têm respeitado menos esse dia a dia do isolamento social, por N razões. Primeiro, por uma questão de manutenção econômica. Segundo, talvez por uma falta de entendimento da sua responsabilidade social. E terceiro, porque talvez não tenham entendido a dimensão da coisa. Então, essas peculiaridades da cidade de São Paulo vão desaguando, vão conduzindo a todos esses números que nós temos. Repito, nós vivemos num país que tem desigualdades sociais e a cidade de São Paulo é a própria representação disso. Consequentemente, a doença tem afetado aqueles menos favorecidos socialmente de forma mais contundente. Eu vejo estas 3 razões que foram mencionadas por mim como os principais fatores para isso. Mas é difícil a gente determinar. A doença é uma doença que não tem rosto, não tem uma identificação e, consequentemente, ela não escolhe também quem vai afetar. Nós temos pessoas de todas as classes afetadas. Você mencionou a questão, eu mencionei no primeiro momento a questão da Praça do Pôr do Sol e depois foi por você mencionada. Quando nós fizemos o fechamento da Praça do Pôr do Sol, nós pensamos num viés pedagógico. Não sei se vocês sabem, mas a Secretaria de Turismo da cidade tem um levantamento. Os 3 pontos turísticos mais visitados da cidade de São Paulo hoje são o MASP e a Avenida Paulista, em segundo lugar o Beco do Batman, em terceiro lugar a Praça do Pôr do Sol. Então, turistas, sejam eles de outros estados, sejam eles de outros países, vêm na Praça do Pôr do Sol, um dos grandes símbolos da cidade de São Paulo. E nós, paulistanos, também aproveitamos a Praça do Pôr do Sol. É inegável que é uma das vistas mais bonitas da cidade, principalmente naquele horário do pôr do sol. E há o fator que as pessoas estão em isolamento, as pessoas estão, entre aspas, resguardadas nas suas casas e a própria Organização Mundial da Saúde permite que elas saiam uma vez por dia para uma atividade, para uma pequena atividade física. Talvez alguns tenham confundido esta pequena atividade física com sentarem na praça e olharem do pôr do sol. E aí desagou nessa grande acumulação, nessa grande aglomeração que os meios sociais, que as mídias sociais nos mostraram. E você citou o valor. Nós falamos para advogados. Quando foi feita a contratação dos tapumes e do serviço de segurança, o objeto do contrato era de R$800 mil, porque nós tínhamos 1.000 metros lineares de tapume, 10 seguranças em 3 turnos, portanto são 30 seguranças a pé, 2 torres e 6 seguranças de motocicleta. Se nós usássemos todos estes itens do contrato, o valor chegaria a R$800 mil. Como nós não usamos estes itens, nós temos só 2 seguranças por turno e os 1.000 metros lineares de tapume, o valor é quase 10% disso. Mas eu acho que o prefeito, naquela entrevista, quando ele citou essa circunstância, ele fez questão de citar
qual seria o custo se todos esses itens fossem utilizados exatamente para mostrar para as pessoas o que você disse. Olha, nós estamos, em tese, tirando R$800 mil da construção de um hospital, do auxílio a pessoas mais carentes, do auxílio hospitalar, ou auxílio aos parentes daqueles que estejam internados, para fecharmos uma praça. Ele foi até em conformidade esse viés pedagógico que a gente pensou. E ele até falou na mesma entrevista, se nós fechássemos todas as praças da cidade de São Paulo, gastaríamos 5 bilhões. 5 bilhões é quase que 1/3 do orçamento da cidade num ano. Então, quantos serviços deixariam de ser executados por isso? Então, a gente volta para aquela obrigação moral e a obrigação social de cada um. É necessário que nós façamos a nossa parte para que nós não restemos prejudicados de tudo isso e para que a gente não prejudique também o próximo, aquele que dependa, mais que a gente até, dos serviços públicos de saúde, dos serviços públicos assistenciais e assim sucessivamente. Exatamente o que eu quis dizer, assim, até deixo claro aqui que eu não fiz uma crítica ao gasto. Não, eu sei disso. O que eu falei é o seguinte, eu acho que assim, se a gente tiver as pessoas que podem contribuir um pouco mais para esse isolamento, sendo mais gentis com as outras que não podem, a gente não precisaria dessa medida pedagógica, não é? Então, assim, não faz muito sentido, ainda que tenha sido reduzido o gasto, né? E foi porque a implementação está sendo bem feita, ter seguranças, ter torres de fiscalização e os próprios tapumes, né? Então, acho que isso, seja R$1, seja 5 bilhões, é um dinheiro que poderia ter sido direcionado, não nesse caso especificamente, né? Porque não teve alternativa, mas se tivesse as pessoas um pouco mais conscientes, eu acho que a gente está já há 40 e poucos dias de isolamento, acho que as pessoas estão mais conscientes, talvez, né? Pelo menos de como era no começo. Então, no começo era todo mundo com muito medo, teve gente, enfim, com todos os tipos de pensamento. Acho que agora a gente está tendo um pouco mais de noção, até com, enfim, o que o próprio tempo faz. O que eu quis dizer é que a gente precisa ter um pouco mais de consciência para não precisar gastar dinheiro com coisa. Mas, enfim, até que isso aconteça, o poder público tem que fazer o que está sendo feito. E até o próprio simbolismo da coisa, né? Se nós pensarmos no fechamento, praticamente no dia que o pessoal estava colocando, uma vizinha brincou, falou: esse agora será o nosso muro de Berlim. O simbolismo da coisa, você precisar fechar um marco turístico da cidade para que as pessoas não fiquem aglomeradas, até para a nossa democracia, para o nosso Estado democrático de direito, a simbologia de tudo isso é complexa, né? Sobre um viés sociológico, sobre... E já é polêmica. Você me permitir mudar um pouco lógico. a conversa? Assim, considerando que a circunscrição de Pinheiros aí tem muito, além das empresas, né, tem muitos bares e restaurantes. Como é que tem sido essa questão do incremento do delivery, né? As pessoas, isso estou perguntando em termos de dificuldades para a educação pública, né? Não sei se isso tem gerado incentivos ou mobilizações do trânsito. Tem. Coisa nesse sentido. Tem. Começa com uma obrigação nossa, porque a fiscalização do cumprimento do decreto cabe a nós, subprefeitura. E não é um trabalho dos mais agradáveis. Todos nós vivendo um problema de saúde pública. Esse problema de saúde pública tem efeitos econômicos, é inegável isso, e nós ainda tendo que fiscalizar estes estabelecimentos que estejam ou não cumprindo o decreto. Eu confesso que aqui nós somos privilegiados. Nós somos a única subprefeitura da cidade que ainda não lacrou nenhum estabelecimento porque esse estava descumprindo o decreto. Acho até que é reflexo daquilo que nós falamos, de uma maior educação e circunstâncias outras que decorram desse maior PIB. E também
está sendo uma lição para esses estabelecimentos. Próximos aqui a nós, estabelecimentos que tinham 90% do seu movimento no atendimento pessoal, inverteram essa lógica. Aqueles que se adaptaram com a velocidade e com o dinamismo que o momento exigiu, estão vivendo um momento produtivo. Óbvio, há uma menor quantidade de pessoas, mas enquanto você atendia um círculo reduzido, que eram as pessoas que estavam no entorno do seu restaurante, do seu estabelecimento, hoje eles estão atendendo pessoas que estão na cidade toda. Isso em relação aos restaurantes. Em relação aos bares, eu acho que a situação é um pouco mais complexa. Nós temos aqui a Vila Madalena, o bairro mais boêmio de São Paulo, está na área da subprefeitura de Pinheiros. Mas eu acho que eu serei eternamente grato aos donos e ao pessoal da Associação dos Bares da Vila Madalena, porque mesmo antes do decreto, mesmo antes da obrigatoriedade, 90% dos bares da Vila Madalena já fecharam. Eles estão passando, por razões óbvias, um mau bocado econômico, mas eu tenho contato direto com o Flavinho, que é dono do Quitandinha, que é líder, ele faz esse papel de relações públicas dos outros bares, ele fala do viés econômico, mas ele também fala da importância social que eles têm nesse momento ao respeitarem o decreto. E os bares, diferentemente dos restaurantes, não tiveram uma alternativa que foi o delivery, e mais do que isso, a partir do dia 10 de maio, a gente vai começar abrindo gradualmente algumas atividades. Os restaurantes serão abertos, mas o bar, entre aspas, que é supérfluo, talvez fique lá no final. E mesmo assim, eu tenho certeza que todos os nossos bares aqui, sejam do Baixo Pinheiros, sejam do Itaim, sejam da Vila Madalena, que eu já mencionei, vão continuar respeitando, porque eles sabem da importância social que eles têm e sabem da importância que a manutenção da saúde dos clientes deles, dos paulistanos, dos pinheirenses que são clientes deles, tem. Semana passada, acho que na sexta-feira, eu assisti uma palestra do Aires Brito, que foi ex-ministro do Supremo, e ele citou um poema que dizia: fazermos do tombo um passo de dança. E é mais ou menos o que todo mundo está fazendo, né? Todos caímos, mas alguns estão fazendo dessa queda um passo de dança e, consequentemente, estão absorvendo as dificuldades do momento e transformando essas dificuldades em novos horizontes. Exato. O ministro Aires Brito sempre relacionado à poesia, né? E, de certa forma, tem Exato. uma fuga interessante para esse tempo em casa, né? Tem que ter outras atividades que a gente nem tempo tinha antes para se dedicar. A literatura é uma delas, né? Exato. Essa questão do projeto de flexibilização, projeto São Paulo, você acha que vai ter muita dificuldade para adaptação, tanto dos empresários quanto da população? Você acha que isso teria algum impacto para a gestão pública? Eu acho que as dificuldades são naturais desse momento. As dificuldades são naturais para todos nós, tanto para o cidadão que está na ponta, como para nós, gestão pública. Mas da mesma forma que nós superamos todas elas até aqui, nós vamos superar esse período de transição dessa reabertura. E eu acho que as pessoas já estão entendendo que essa reabertura precisa ser lenta e gradual. Não sei se vocês viram, hoje o Estadão noticiou o caso de Joinville. E Joinville abriu totalmente as atividades na semana passada, até saiu aquele vídeo das pessoas, dos funcionários do shopping, aplaudindo os clientes entrando. Joinville, de quinta-feira para cá, estourou o número de infectados. Então, as pessoas já têm consciência que será uma abertura gradual. Os estabelecimentos que exerçam atividades mais importantes para a sociedade serão abertos num primeiro momento, mas creio eu que num curto período de tempo todos estarão funcionando. E repito, como foi até aqui, são inúmeras as dificuldades, mas nós, apesar de alguns percalços, estamos todos superando. Então, depois da abertura, não será diferente.
Eu acho que é importante que as pessoas, até volto nessa questão da educação, acho que isso para mim é a base de qualquer coisa, né? Principalmente agora nessa crise. Assim, se as pessoas tiverem a consciência de que essas iniciativas são para gradualmente permitir que todo mundo volte à vida normal e respeitarem as regras, né? Por exemplo, esse aqui não é o meu horário é só depois ou outro dia, então seja lá como for, mais ou menos fazer Sim. proporções como é o rodízio de veículos, né? Acho que a gente consegue administrar isso bem. Cássio, o que eu queria te perguntar, aproveitando que a gente já está aí com algum tempinho andado, tem algum tema que Sim. você gostaria de falar que eu tenha esquecido de perguntar? Alguma coisa antes da gente abrir para perguntas? A gente tem aqui pessoas aqui que eu acho que vão contribuir bastante. O doutor Augusto entrou aqui agora, fez a live de ontem. De ontem. Exato. O Augusto é um amigo, é suspeito. O Augusto é um amigo, é suspeito. Mas foi muito boa a fala dele ontem. Tem aí muita relação com o poder público, você vai sofrer daqui a pouco. Eu vou abrir o microfone dele já. Então tá bom. Eu acho que nós já tocamos, Rafa, nos principais pontos. Nós tocamos nos principais pontos. Eu acho, e de tudo isso que nós falamos, a mensagem principal é entender que depende de cada um de nós. Sozinhos nós não superaremos esse momento, nós só vamos superá-lo se nós tivermos muita organização, se todas as nossas ações, enquanto poder público e enquanto sociedade forem orquestradas, nós só superaremos este momento se nós mantivermos o diálogo aberto, se nós formos capazes de dialogar independentemente das nossas diferenças de opiniões, e esse diálogo, obviamente, baseado em critérios técnicos e, principalmente, a transparência. Eu acho que esse momento exige muita transparência da nossa parte enquanto gestão pública, para que as pessoas entendam a gravidade do momento que nós estamos vivendo e para que as pessoas entendam, principalmente, que nós somos os principais interessados na solução disso. Quando esses 3 pilares estiverem preenchidos por todos nós, organização, diálogo e transparência, eu acho que essa questão será transposta com muito mais facilidade. É isso, de forma bem sucinta. Oi? Estou brincando aqui, eu falei, o dia que isso acontecer, minha tese de doutorado acaba, porque eu estou trabalhando bastante questão da cidadania, em relação às fake news e tudo mais. Então, assim, esse realmente é um ponto que precisa ser trabalhado, né? À medida que as pessoas entenderem que o poder público não é um salvador da pátria, e que, na verdade, precisa de serviços, mas que também precisa da participação social, né? Sim. A começar delas entenderem as dificuldades, entenderem quais são as possibilidades, né? Seja a questão de formas de comprar, formas de contratação, seja tem limites de todos os lados, né, para saber o que dá para ser exigido e o que não dá, e também o que dá para exigir dela própria, né? Tipo, por exemplo, não ir à Praça do Pôr do Sol, ou não ir ao Ibirapuera, ou não ir ao Beco do Batman, seja lá onde for, pelo menos nesse período, né? Então é uma via de mão dupla, né? Exatamente. É uma via de mão dupla. Essa aqui é a questão. A transparência é importante, mas é importante também que as pessoas consultem, não só para olhar quanto está ganhando fulano ou ciclano, mas também para verificar se aquele dinheiro poderia ter sido gasto numa outra coisa, enfim, de forma a exercer de fato a cidadania, né? E não só ficar criticando a reboque de um jornal ou de outro. Então, a cidadania na sua plenitude, né? Exatamente. É utópico, mas a gente tem que continuar aí. Você citou a literatura, cito também o Galeano, que fala sempre que a gente tinha que ter o horizonte à frente, a gente nunca vai alcançá-lo, mas sempre é bom seguir na direção dele, né? Sempre em direção a ele. Exato. E não citei as palavras exatas, claro, mas a ideia eu vou, enfim, queria agradecer mais uma vez nesse momento pela sua gentileza em participar. Eu sei que é uma situação delicada, né, de certa forma, porque você ainda está no cargo, enfim. Mas muito obrigado por ter aceito aqui. Eu vou abrir, a gente está com uma quantidade que acho que permite isso, de pessoas. Eu vou abrir o microfone de todo mundo e vai... as pessoas vão falando, assim,
em seguida, na medida que isso ficar insustentável, eu faço meu papel de moderador, acho que vai precisar ser ditador aqui, tá bom? Uhum. Tá aberto o microfone, estão abertos os microfones de todo mundo. Quem quiser, por gentileza, participar, agradeço desde já. Tá, o seu está desligado, Augusto. Você está falando aí, não estou ouvindo. Acho que você que, da minha parte, tá desbloqueado. Você tem que clicar no seu, canto esquerdo embaixo. Posso pedir a palavra? Pode, claro. Eu vou entrar num exame agora. Eu estou aqui no Fleury, por isso que eu não estava acompanhando vocês desde casa. Saí de casa, entrei no carro, continuei ouvindo vocês aqui. Agora eu estou obrigado pela audiência. Imagina. Bom, meu nome é Daniela, eu sou presidente da Associação de Bairro Ame Jardins, que pega ali os quatro jardins. Primeiro, obrigado por dar a oportunidade da gente participar dessa videoconferência de vocês, e acho super bacana essa oportunidade da gente falar também, né? O Acácio está super aí a par dos nossos problemas ali nos jardins, que a gente tem uma aglomeração bem grande de pessoas num posto de gasolina, onde a loja de conveniência continua aberta, né? Então, isso faz com que os jovens, a grande maioria são jovens, né? Vão para esses postos de gasolinas, compram as coisas no posto e vão consumir fora do posto, né? O que não dá aí condições para a subprefeitura fazer algum tipo de intervenção aí, né, mais contundente, porque o consumo não está sendo feito dentro do estabelecimento, que é o que reza o decreto, né? Então, a gente está tendo uma esquina ali, duas esquinas da rua Colômbia e Rua Europa bastante aglomeradas. Eu só peço, assim, nós como bairro ficamos muito indignados por essa aglomeração de pessoas ali, e meu desejo era que o decreto fosse revisto aí para poder incluir algumas coisinhas que a gente viu que deveria ter incluído, vamos dizer assim, né? Então, postos de gasolinas, talvez as lojas de conveniências não são aquelas mais indicadas para estar aberto nesse momento, porque a gente sabe que o público que a utiliza é um público diferente daquele que a gente imagina, né? Bom, pelo menos na minha visão ali, meio viciada com relação. E as praças a gente já conversou aqui, né? E também eu gostaria que, tipo, enquanto dirigente de uma associação, que a gente pudesse ser mais contundente na questão das praças para poder fazer a interdição dos equipamentos de uso compartido, né? Então, equipamentos de terceira idade, o parquinho das crianças, aquelas estações de exercícios do Santander, né, que a gente tem de alongamento. Mas, enfim, essa é a minha reclamação, o Acácio já sabe, né, e eu queria fazer um apelo aqui, se é que a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Sim. Hoje, Daniela, é engraçado, né? Nós falávamos no começo das peculiaridades da cidade, do abismo social que a gente tem na cidade, né? E das peculiaridades. Hoje eu discutia numa reunião com os outros subprefeitos, até por isso atrasei uns minutinhos para entrar aqui, essa questão. Porque as pessoas têm respeitado, como regra, os estabelecimentos comerciais, como regra, têm respeitado o decreto, até porque, como você, aproveitando suas palavras, em relação a eles, a atuação é mais contundente. E as pessoas que estejam passeando numa praça ou no equipamento, a gente não tem nada a fazer neste momento. Mas surgiu agora uma proposta, eu não sei até quando o decreto vai durar, se a gente vai reabrir efetivamente no dia 10 de maio, por enquanto ainda é uma perspectiva, mas hoje foi feita uma proposta nesse sentido, principalmente em relação aos aparelhos de ginástica que estejam nas praças. Porque o Covid, todos sabem, ele não é transmitido só através da saliva. O toque é capaz de transmiti-lo com uma menor intensidade, mas também tem essa capacidade de transmissão. E já há um estudo do OMS em relação a esses aparelhos. Então, eu vejo, diante da conversa que nós tivemos hoje à tarde, que um regramento acerca dessa interdição pode surgir. Mas é o que eu disse há pouco no nosso bate-papo aqui, já disse
as associações em determinados momentos. Por enquanto, como a lei não prevê essa possibilidade, se nós o fizéssemos, nós seríamos responsabilizados. Mas você sabe bem que eu partilho da sua aflição em relação a isso. Com certeza. E aí eu vou só te mandar depois, Acácio, um depoimento, um pronunciamento ontem do Davi Wipe, justamente falando dos postos de gasolina. Eu vou te mandar, porque por coincidência eu estava trabalhando ontem com a TV ligada e eu vi esse pronunciamento ele falando dos postos de gasolina. Né? E ele fez menção específica a um posto de gasolina na nossa área, né? Aquele da Gumercindo com a Avenida Europa. Exato. Mas é isso, minha preocupação, meu pleito aí é que o decreto seja revisto e ajustado algumas coisinhas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniela, obrigado. Eu acho que de tudo isso que foi falado, acho que é importante a gente considerar aí o que o Acácio falou por último. Né? Ele está preso à lei. E se fizer diferente, vai ser responsabilizado. Então, acho que esse é um ponto que as pessoas têm que ter em mente, que assim, insisto, o poder público não é um salvador da pátria e está distrito ao cumprimento da lei. Quando não o faz, seja positiva ou negativamente, né, ou quando faz ou quando não faz, está sujeito à responsabilidade. E isso muita gente não sabe. Então, acho que também é papel da classe da advocacia, que tem contato com os clientes, que faz outras lives, enfim, que tem contato com a sociedade, explicar esse tipo de coisa. Não, e aí, é claro, isso vai gerar uma polêmica imensa, porque muita gente, quando você fala isso, diz assim, não, mas você está defendendo o poder público e olha só, e aí começa a sair um pouco do foco e mostrar coisas que acontecem e que são outros problemas. Né? Então, é isso. Insisto, acho que é a questão da educação e da cidadania que precisa ser exercida. E da Daniela, que está usando máscara aí no ambiente público, então, e espero que os exames estejam bons aí também. Tiago, quer falar alguma coisa? Augusto, André, a Stepe, o Vezan está aí também, que é lá da nossa subseção. Janaína, Rafaela, Giovana. Todos à vontade. O áudio do Augusto não está funcionando. Augusto, da minha parte aqui, você está liberado para falar, cara. Acho que é o seu aí. Não estamos ouvindo. Posso falar, mas me parece que a Esther também acho que quer falar alguma coisa. A Esther eu não consigo usar a imagem, porque está só o vídeo. Era um pouquinho. Agora, tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Ouço sim. Ouve. Sim. Eu queria perguntar com relação aos moradores de rua, como é que estão as iniciativas por cá para o nosso bairro? Sim. Eu acredito que todos tenham visto, Esther, saiu um censo dos moradores de rua há 40, 60 dias atrás, mais ou menos. Na cidade de São Paulo, hoje, nós temos 24 mil moradores de rua, uma parcela pequena aqui no nosso pedaço. Mas nós estamos tomando as iniciativas sociais. Hoje, inclusive, está havendo aqui no pátio da subprefeitura a entrega de um cartão por parte da Anlurb para que os moradores de rua, especificamente aqueles que exerçam as atividades de carroceiros, de catadores, eu acho que é politicamente incorreto chamarmos de catadores, hoje eles se auto-intitulam carroceiros, e eu gosto de chamar as pessoas como elas querem ser chamadas. Então, dos carroceiros especificamente, a gente está fazendo aqui a entrega de um cartão social. Como nesse período tem poucas pessoas na rua e, consequentemente, a quantidade de lixo e recicláveis reduziu substancialmente, a Anlurb, que é o órgão municipal responsável pela limpeza urbana, em parceria com a subprefeitura, está fazendo o cadastro de todos eles, de acordo com informações que eles já dispunham anteriormente, entregando um cartão social para cada um deles, para que eles possam sacar uma quantidade de dinheiros e possam prover a própria manutenção neste período. É a principal iniciativa que nós temos neste momento.
E os moradores de rua, a gente tem visto, eu disse há pouco, o censo já constatou um aumento grande, mas perto de outras regiões da cidade, neste aspecto nós somos privilegiados. Nós temos uma menor quantidade de pessoas nesta situação. As duas maiores aglomerações que nós temos estão na Praça Apecatu, que é próxima ao Ceasa, é divisa da Sub de Pinheiros com a Lapa, então a maioria está na área da Sub da Lapa, eles ficam ali por conta do Ceasa, eles vivem dos alimentos do Ceasa, e na Avenida Paulista. E na Avenida Paulista nós temos até um amigo em comum, eu e o Rafael, que tem um projeto social que eles entregam bastante comida ali na Avenida Paulista. Então, tem sido feito esses trabalhos pela gestão pública em parceria com a iniciativa privada, com a boa vontade das pessoas que ainda têm essa consciência social. Passado esse problema de saúde pública, é uma questão que nós precisaremos nos debruçar sobre ela novamente. A grande quantidade de moradores de rua na cidade e soluções sociais, soluções de alternativas econômicas para que essas pessoas deixem essa vida e voltem a viver com um mínimo de dignidade. Quer falar ainda, Esther? Eu queria perguntar também se esse cartão cidadão que a prefeitura está oferecendo para os moradores, ele não guarda nenhuma relação com a parte da assistência social mesmo, que é desenvolvida, esqueci o nome do CRAS ali, do Centro de Referência da Assistência. Tem alguma coisa com a política pública? A Anlurb deve ter extraído as informações do cadastro do CRAS, mas são políticas públicas distintas, são iniciativas públicas distintas. O CRAS tem um trabalho constante, mas além do viés assistencial do CRAS, o CRAS também tem um trabalho de reinserção, uma tentativa de reinserção, as pessoas que têm um problema de alcoolemia, que têm um problema com drogas e assim sucessivamente. Esta iniciativa da Anlurb não, é uma iniciativa temporária para a manutenção destas pessoas neste período, porque elas têm um trabalho que é esse trabalho de recolher recicláveis e tudo mais, independentemente do nosso julgamento ou não sobre esse trabalho, é uma forma de manutenção, é uma forma que elas têm para prover o próprio sustento. E como elas não estão conseguindo exercer essa atividade, nós entendemos por bem suprir temporariamente esse aspecto. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Essa verba, ela é está sendo extraída da prefeitura. Da prefeitura ou da do orçamento? Do orçamento da prefeitura. Do orçamento da prefeitura. Então, isso se aplica também a outras subprefeituras ou só de... Se aplica a outras subprefeituras, mas eles fizeram, na verdade, uma subprefeitura como piloto na Zona Oeste, somos nós, uma subprefeitura como piloto na Zona Norte, uma na Zona Leste e uma na Zona Sul. Então, esse projeto começou a funcionar hoje e 4 subprefeituras estão fazendo esse papel de piloto. A partir das impressões que forem extraídas aqui, eles vão expandir para as outras subprefeituras. Então, isso acontecerá em todas elas. Muito bacana. E tem alguma previsão de tempo? É só esse mês? É até junho, julho? Tem algum prazo? Não foi estabelecido um prazo, Esther, porque é uma circunstância excepcional. Agora é impossível que nós façamos uma previsão do período em que nós viveremos nessa circunstância de excepcionalidade. Mas eu tenho convicção que a iniciativa pública será mantida enquanto necessário. Legal. Obrigada. Tá bom? Imagina, querida. Valeu. Augusto, quer tentar falar agora? Eu acho que agora vai. Agora foi. Agora foi. Nossa, que eu testei muito. Boa noite a todos. Boa noite ao AB São Paulo. Muito obrigado pelo espaço, Dr. Rafael Lira. Gostaria também de cumprimentar o Dr. André Félix, Dr. Tiago, doutora Daniela, Esther, Janaína, Rafaela e o grande Acácio Miranda. Acácio, parabéns
pelo seu trabalho. Eu que sou jurisdicionado, né, seu, é muito Sim. interessante que você tenha atendido muito bem, desde Pinheiros até os Jardins, Vila Madalena, que são perfis de pessoas distintas. Muda muito, a Sim. diversidade é muito grande aqui do bairro. E sempre eu vejo que você tem atendido o AME Jardins, então parabéns por esse espírito democrático, você que é um professor, você que é um estudioso, cientista do direito. Eu tenho uma pergunta com relação a pessoas que... Porque, em tese, todo mundo deveria estar em quarentena, né, Cássio? E o Código Penal, ele prevê algumas situações de prisão coercitiva de quem desobedece, o 268 do Código Penal. Por que o Estado e a Prefeitura não têm aplicado? É uma questão política ou você, como penalista, vê que isso é inviável, não tem tipicidade? O que acontece? Eu sou até suspeito para falar, porque eu tenho livro sobre isso, sobre os crimes contra a saúde pública. Mas, a bem da verdade, quem tem que exercer essa função, seja o crime do 268, seja até a desobediência do 330, são as autoridades policiais. Não é prerrogativa da subprefeitura, da prefeitura, o exercício disso, a constatação do cometimento desse crime. E eu tenho outros grandes penalistas aqui, Tiagão, Rafa. Eu sei até que a Comissão de Direito Penal está fazendo uma palestra para tratar de direito penal e Covid, não está, Tiago, Rafa? Então eu não vou nem dar spoiler, vou deixar para eles falarem no momento oportuno, Augusto. E obrigado pelas palavras. Você é suspeito de falar, amigo. Mas eu sou altamente crítico também. Mas, muito obrigado. Eu sei disso. Parabéns, ótima palestra. E uma pergunta, Cássio, está tendo alguma integração aqui no bairro, por exemplo, Hospital das Clínicas, Estado de São Paulo, né? O Hospital de Campanha, Prefeitura de São Paulo, tem um IMB. Sim. Existe uma conversa entre o prefeito, o governador, subprefeitos? Como isso está sendo coordenado? Existe. Inclusive, nós temos um centro de gestão de crise que nos municia de informações diuturnamente, e nós temos diálogo constante com todos esses órgãos. Eu até acho que foi com a Daniela, eu estava falando essa semana com um presidente, com uma presidente de associação, são muitas pessoas, eu acabo me confundindo nas conversas por vezes. E você sabe bem, Augusto, eu sou meio atrapalhado com o nome, eu tenho uma memória fotográfica excelente, mas eu, por vezes, acabo fazendo uma confusãozinha com os nomes. O superintendente do HC e o Santa Maggiore, que são os dois mais problemáticos hospitais na cidade neste momento por conta da quantidade de internados. Estão os dois na área da subprefeitura de Pinheiros. Então, eu tenho diálogo constante com eles, especificamente respondendo a sua pergunta, com o superintendente do HC. Nós temos diálogo constante, ele passa constantemente as informações sobre os números de infectados, sobre os leitos ocupados. Nós fazemos a lavagem, há uma lavagem especial que é feita 5 vezes ao dia no entorno do HC. Então, há essa afinidade de discursos e todas as medidas são tomadas de forma conjunta a partir das informações desse centro de gestão de crises. Muito obrigado, Cássio. Parabéns. Imagina, Parabéns. amigo, imagina. Mas eu tinha colocado na minha pauta aqui fazer uma pergunta sobre os hospitais de campanha, esqueci, então já obrigado por lembrança. Imagina. Bom, já aproveito para fazer o convite. Aliás, eu vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Penal para ele fazer o convite para a live que a gente vai tratar sobre a questão do sistema penitenciário e, de certa forma, a atuação do direito penal nesse momento, né, que todo mundo aqui, pelo menos que trabalha no penal, entende que tem que ser a última coisa, até porque a gente tem um sistema penitenciário bem complicado, né, e que a gente tem que tomar cuidado com relação à contaminação. Mas é isso. Você pode fazer o spoiler do que deu para fazer? Posso só fazer uma interrupção, Rafa? Claro. Por acaso, o presidente da Comissão de Direito Penal já foi subprefeito também. Viu? Então, ele já tem o lugar dele no céu garantido também. Eu tô ligando, aí ele fala, agora vai falar.
Bom, vou falar um pouquinho. Bom, primeiro, parabenizar o AB Pinheiros aí na pessoa do Rafael Lira pela iniciativa da palestra. Parabenizar o Acácio também, grande amigo, subprefeito, também está com lugar garantidíssimo lá no céu, depois dessa passagem pela subprefeitura de Pinheiros. Eu, além de como advogado, tive a oportunidade também de trabalhar na administração pública durante um tempo. E ao contrário do Acácio, eu tive uma experiência na periferia. Trabalhei na zona norte de São Paulo, nas áreas periféricas, onde as demandas são infinitamente diferentes, né? São muito diferentes das demandas aqui das regiões mais nobres, por assim dizer. Acho que cada um na sua posição e dentro das suas necessidades. Não desmereço nenhuma das regionais, pelo contrário, acho que cada uma faz um papel brilhante aí na cidade de São Paulo. E eu, particularmente, também sou jurisdicionado pelo Acácio, atualmente. Moro e nasci e cresci na Vila Madalena. Me surpreendeu demais a Vila Madalena, principalmente na questão dos bares mencionado pelo Acácio, com respeito a essas normativas de fechamento, né? Nós tivemos aí durante eventos anteriores, Carnaval, enfim, Copa do Mundo, nós tivemos muitos problemas na região por conta do desrespeito aí às questões normativas, e eu acho que dessa vez a Vila Madalena está de parabéns, Pinheiros está de parabéns. E o que me chama um pouco a atenção, aí até vou um pouquinho falar da questão que o Augusto colocou do 268. Acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje com relação a essa resolução, Augusto, não é nem com relação às determinações, porque os locais onde há determinação de fechamento e de cumprir norma, etc., eles, na grande maioria, estão funcionando bem. Eu acho que o que falta, na verdade, é a civilidade para aquele cidadão que é a questão da recomendação, né? A diferença entre determinação e recomendação, né? Então, há uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas respeitem o isolamento, mas, infelizmente, isso não acontece na totalidade. A gente vê nos finais de semana, não só na região de Pinheiros, como em outras regiões, muita gente na rua. A Vila Brasilândia, eu tive a notícia, não sei se essa notícia ela é totalmente verdadeira, mas veio através de uma pessoa que trabalha na subprefeitura da Brasilândia, me dizendo que fizeram o baile do Covid, 2 ou 3 finais de semana atrás. Ou seja, é difícil também você conseguir controlar o ânimo dessas pessoas que, infelizmente, não têm civilidade. Eu entendo que há a questão do abismo social, há uma forma de falar com a população de Pinheiros e outra forma completamente diferente para conversar com a população das periferias, mas, de qualquer sorte, eu ainda acredito que isso esteja sendo feito, né? E, enfim, eu acho que essa questão, nós ainda temos, em São Paulo, principalmente, uma grande dificuldade, que eu acho que São Paulo é um eixo de passagem aí para muitas pessoas. O Acácio falou das grandes vias de passagem de trânsito de carro, onde a gente acredita que existam muitas pessoas, na realidade são só pessoas fazendo trânsito. E com relação ao evento, Dr. Rafael Lira, eu não consigo dar com detalhes aqui o spoiler, mas nós estamos preparando um evento para falar da questão do Covid, do sistema penitenciário, né, como isso está sendo visto e aplicado no sistema penitenciário, e não com uma forma específica, vamos dizer assim, do Covid. A ideia é trazer uma reflexão, né, um pouco mais ampla com relação a todas as demandas do sistema penitenciário. Como o Rafael Lira disse, é o último ponto do nosso direito penal, é onde tudo termina, né? E eu acho que é uma das pontas aí, talvez a mais esquecida de todas, que as pessoas têm muito receio de falar. Enfim, existem algumas questões políticas que envolvem também a falta de informação, mas a nossa ideia é fazer um evento para tratar sobre esse tema. Inicialmente, nós convidamos a doutora Paula Nunes, que atualmente integra o Conecta Direitos Humanos, uma instituição bastante interessante e respeitada. E também, hoje, até por sugestão do Rafael Lira, nós fizemos o convite a um outro advogado, amigo, o Bruno Rodrigues. Ele é do Rio de Janeiro e ele ocupou o cargo do Conselho do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Acredito que ele também possa trazer bastante informação para nós.
Os demais detalhes ainda estão aí todos em fase de discussão, organograma e formatação da palestra, mas acredito que nos próximos 15 dias aí a gente tem essa... Agora eu estou pondo pressão no Rafael, porque como ele está sem data, agora aqui na presença de todos, eu peço para que a gente consiga, dentro das possibilidades da agenda, resolver esse assunto. Não, mas é nessa linha aí, é bem isso. A ideia das lives é que a gente trabalhe, de certa forma, a questão da informação para as pessoas poderem participar da sociedade, principalmente desse momento delicado que está todo mundo vivendo. Né? Então, assim, tem muita gente que gosta de comentar direito penal, direito processual penal, sem ter a mínima noção. Isso no meio jurídico e isso principalmente no meio social. No mestrado eu escrevi sobre mídia sensacionalista e processo penal, então tenho lá minhas críticas em relação a essa falta de informação, mas ao mesmo tempo essa necessidade que as pessoas têm de falar sobre o assunto por achar alguma coisa e tudo mais e tal. Isso é um grande fator que atrapalha a aplicação de políticas públicas de uma forma coerente, porque as pessoas, no fundo, acham que a prisão resolve tudo e está muito longe de ser isso. Né? Acho que a gente tem muito mais como trabalhar por meio dos vários entes administrativos. Né? Então, cito aí a subprefeitura, que pode fazer políticas públicas de várias ordens, né? E que não vai precisar do direito penal, porque assim, o direito penal foi uma coisa que criaram há muito tempo, porque assim, não tem mais o que fazer, deixa para o direito penal. Tanto que é essa característica principal dele, que é a subsidiariedade e fragmentariedade. Né? Então, as coisas têm tendido a inverter, e esse é um problema muito grande, né? Que depois não se consegue resolver. Mas, enfim, isso daí acho que é para outra live, não queria tirar o foco dessa. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar aqui para a gente discutir? Aproveitando a presença do nosso prefeito regional. Não tive mais nenhuma manifestação. Não vale pedir tapa-buraco na live, hein, por favor. Como é que é? Como é que é? Não vale pedir tapa-buraco na live, por favor. Eu queria fazer... Fala, André, desculpa. Tá me ouvindo aí, tá boa? Sim, sim. Estamos sem imagem. Agora sim, André. Tranquilo aí, Acácio. Parabéns aí pela exposição. Obrigado. Parabéns mais uma vez ao Rafael Lira aí pela organização do evento, né? Tá fazendo com grande maestria. Acácio, uma coisa que eu fico sempre em dúvida, assim, qual que é a maior dificuldade que vocês vão ter agora, né, como gestores públicos? 10 de maio talvez comece, né, o fim do isolamento de forma gradativa. Qual será o grande desafio de vocês? André, mais ou menos no que a gente estava falando. Eu acho que o maior desafio ainda é conscientizar as pessoas e fazer com que elas entendam que todos somos responsáveis pela solução desse problema. Todos, sem exceção. Então, fiscalizar estabelecimentos que não cumpram as determinações, ainda evitar que existam certas aglomerações, no final das contas é mais do mesmo. São as mesmas circunstâncias que a gente tem enfrentado desde o começo da pandemia. Com a reabertura, eu acredito que, e também por conta do período que já transcorreu, eu acredito que a beligerância será um pouco maior. As pessoas estarão menos pacientes a isso e talvez é aquela coisa, enquanto os números não virarem nomes e o problema não chegar próximo às pessoas, elas não darão a devida valoração. Então, depois do dia 10 de maio, quando algumas atividades estiverem liberadas, nós já estaremos há quase 2 meses neste isolamento. Por conta do isolamento, os números da cidade de São Paulo são bastante razoáveis, estão abaixo ainda das determinações da OMS. Então, as pessoas acham que nós já vencemos este problema.
Então, eu acho que isso vai aumentar a beligerância e a gente vai ter que agir de forma mais contundente em alguns casos, seja em relação aos estabelecimentos, seja em relação a problemas pontuais, festas e essas coisas. Sim. Mas tudo isso decorre do objeto principal desse nosso bate-papo. É o senso de civilidade das pessoas, né? O senso de obrigação das pessoas e que as pessoas possam entender que elas precisam participar da solução disso e a solução depende também delas e não só do poder público. Perfeito, obrigadão, Cássio. Valeu, parabéns. Imagina, André, imagina. Thiago, eu sou membro da comissão do André e não da sua, viu? Eu sou membro da comissão de Direito Constitucional. Até que a gente estava conversando, né, Thiago, de fazer, né, um evento tributário e penal. O Acácio era o que estava na costura, né, para fazer esse evento. Ele que deu a ideia, inclusive. Aproveita agora, na frente de todo mundo, já assume o compromisso. Eu quero ver. Já assume o compromisso, né? Eu quase não tenho compromissos na minha vida neste momento, né? A agenda está tranquila, né? Mas na última reunião ordinária, salvo engano, que tivemos em Pinheiros, eu e o André trocamos ideias sobre esse assunto. Eu estive recentemente com a Cássio também, aí antes da pandemia, também conversamos sobre isso. Enfim, as agendas são sempre cheias, nem sempre a gente consegue bater data, hora e dia, mas vai acontecer, vai sair esse evento aí sobre a batuta do Dr. Rafael Lira. Fechado. Assumo a minha parte da responsabilidade. Bom, não tendo mais perguntas, ou pelo menos ninguém se manifestou até agora, eu queria agradecer mais uma vez ao Acácio pela amizade, mas também por ter se disposto a falar aqui, querendo ou não, amizade à parte, está ocupando um cargo importante para a sociedade e ter esse contato pessoal, essa possibilidade de fazer perguntas enfim, sem muitas formalidades, né? Acho que é uma coisa muito importante. Eu queria agradecer isso imensamente. Acho que acrescentou bastante coisa para todo mundo. E se puder fazer suas considerações finais, aí já... Imagina, Rafa, eu acho que só me cabe agradecer a oportunidade que a OAB Pinheiros nos dá, porque eu sempre brinco, todas as vezes que eu converso com o terceiro setor, sociedade civil, eu sempre brinco que nós, e o Thiago conhece bem isso, nós, enquanto administradores públicos, vivemos um pouco encastelados. Nós vivemos um pouco encastelados. Então, esse diálogo sempre é satisfatório, porque a gente acaba absorvendo também certas questões que perpassam ao nosso entendimento em determinadas circunstâncias. E nada mais importante que a participação de uma entidade como a OAB, que é um dos grandes representantes da sociedade civil, as associações de bairro aqui representadas pela Daniela Dami Jardins. Essa interação com o público é extremamente importante. Você começou falando sobre isso, sobre o controle social, sobre a participação da população na gestão pública. E eu disse da importância da transparência nesse momento. Então, tudo isso, essa live, esse nosso bate-papo, é a representação disso. É a atuação conjunta da sociedade civil e da gestão pública, porque, no final das contas, nós temos um único propósito. Neste momento, é superarmos essas dificuldades e, em circunstâncias normais, também alcançarmos o melhor patamar possível para todos nós. Então, obrigado e contem comigo. Precisando, à disposição, é um prazer. É um prazer estar aqui. Na minha casa, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. E amanhã temos, aproveitando aqui o espaço para fazer um merchan, a gente tem uma live organizada pela Comissão de Direito Penal sobre pessoas vulneráveis, né, no contexto da família. Vai falar uma palestrante que chama Maici Colombo. Então, quem puder, amanhã às 5h30. Tá certo? Obrigado. Obrigado, amigos. Um abraço. Gente. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.